amigos do 4 Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. E aí, será o fim do gramado sintético no Campeonato Brasileiro? Menos estrangeiros? Menos rebaixados? Nós vamos saber aqui nesse bate-papo no 4 Maiores agora com você, amigo do canal. Mas claro que antes eu peço para você deixar o like maroto, como diz meu filhão, e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a gente, acionar o sininho de notificações, é tudo de graça. E claro, lá no fim do vídeo você comenta sobre o que nós vamos falar, tá? O que eu quero trazer aqui agora para o amigo do canal é que o Conselho Técnico da Série A do Brasileirão se reuniu, gente, nesta quinta-feira para acertar algumas determinações de como será o Campeonato Brasileiro de 2026 e já aproveitaram para abordar alguns temas que são polêmicos, tá? Dentre os quais os temas foram aí número de rebaixados no Brasileiro, tivemos também a questão dos gramados sintéticos e a questão do número de estrangeiros que foram aí disponibilizados para jogar o Campeonato Brasileiro da Série A. Algumas mudanças podem ser feitas de imediato, outras não. É no caso dos estrangeiros que eu começo a trazer aqui a situação para vocês. No Brasil, antes eram 5 estrangeiros permitidos a serem inscritos ali para jogar no Brasileirão, mudou para 7 e mudou para 9. Pensando nas divisões de base, tá? O que a CBF quer fazer? Quer mudar isso daí novamente. Eles não acertaram nenhum número, mas isso é uma decisão que dá para tomar antes do Brasileiro de 2026, porque é uma decisão escrita, você define e resolve, mas atrapalha o planejamento dos times que já têm muitos estrangeiros, né? Então, em princípio, a regra continua com 9 estrangeiros, mas pode mudar no meio do caminho, tá? E eu desconfio aí, pelo que andam falando nos bastidores, que voltaria a 7 estrangeiros podendo jogar no campo, tá? Significa o quê? Que você poderia ter mais estrangeiros no banco, mas na hora da mudança não poderia ter mais que 7 estrangeiros jogando. Essa definição ainda não foi cravada, mas é uma definição que, se acontecer, ela pode ser feita do dia para a noite antes do Campeonato Brasileiro, porque isso não demanda esforço físico, mudança de ambiente ou tudo mais, certo? Então a CBF discute essa questão que será resolvida certamente no próximo fórum, aí na próxima reunião deles, que aliás está marcada já para fevereiro, tá? Outra questão que se fala é do número de rebaixados, tá? Houve uma conversa, aqui no Brasil se fala que quando você rebaixa 4 times, né, para a Série B, são 20 no total, você está rebaixando 20% dos times que disputam a competição. Alguns clubes têm reclamado disso, mas ao mesmo tempo você interfere o quê? Na Série B, né? Pessoal que quer subir para a Série A, então você tem 4 vagas, é melhor. Então, como o conselho era em relação ali, o conselho técnico do Brasileiro da Série A, o presidente aí da CBF disse que na próxima reunião vai entrar nesse detalhe, nesse acerto, mas que antes precisa conversar com os conselheiros, né, lá da Série B, os presidentes da Série B, porque eles são partes também integrantes. O que se especula, tá? Que o Brasileiro cairia 3 times e subiria 3 times, diminuindo esse percentual de 20% aí para um percentual menor, né? Porque seriam somente 3 times caindo e 3 subindo, como acontece no campeonato alemão. Mas é importante lembrar que no campeonato alemão são 18 times, né? Então, assim, o percentual, se você pensar, é o mesmo utilizado com 20 times como é no Brasileiro. 20%. Então, assim, nada definido com relação a essa questão. A conversa está quente em relação a isso daí, mas precisa de uma reunião geral, inclusive com os times da Série B, para efetuar essa mudança de rebaixados no Campeonato Brasileiro. Agora, a polêmica maior, né? Por quê? Porque não é algo de comum acordo de todos os times, né? Nós estamos falando sobre os gramados sintéticos, tá? Porque o Flamengo expôs uma nota, lá o presidente do Flamengo, dizendo que é importante para o futebol brasileiro que os gramados sintéticos sejam
retirados, né? Que é um consenso entre os jogadores que não gostam de jogar no gramado sintético. Ele usou até a expressão gramado de plástico, né? Claro, ofendendo aqueles que têm um gramado sintético, em especial a presidente do Palmeiras, né? Que eles já têm uma certa divergência, haja vista aí que eles andam disputando tudo que tem por aí, né? Brasileiro, Libertadores, e a coisa foi brava esse ano. Então ficou essa situação aí delicada, né? E a presidente do Palmeiras logo respondeu: ó, a gente tem um gramado sintético, mas a gente cuida, né? Vocês têm um gramado aí que não é nem de vocês, o dia que vocês tiverem um campo, vocês põem o gramado que vocês quiserem. Mas o que tem, vocês têm que cuidar também, que o gramado do Maracanã tá uma porcaria. Não foi com essas palavras, mas foi basicamente isso que ela quis dizer. Bom, tá essa discussão no conselho, nada ficou decidido, e essa é uma decisão que certamente não vai afetar o Campeonato Brasileiro de 2026, porque isso demanda tempo, né? E a grande questão dos clubes que hoje têm gramado sintético é: quem vai pagar o custo para trazer o campo sintético para um campo normal? Eu acho que quem deveria pagar é a CBF, tá? Eu acho, inclusive, que a CBF deveria ter um fundo, já que ela tem muito dinheiro. A CBF é bilionária, ganha bilhões e bilhões com publicidade, né? Então, acho que a CBF deveria ter um fundo para ajudar, inclusive, na manutenção dos gramados naturais, tá? No meu ponto de vista. Em relação a esses gramados sintéticos, se eles forem mudados, para qual padrão seriam mudados? Aí eu digo para vocês, para mim teria que ser um padrão do melhor gramado que hoje tem no Brasil, que os jogadores falam e que os treinadores falam. O melhor gramado hoje no Brasil, para mim, é a da Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, tá? Ele tem 4% de sintético e tem a grama entrelaçada ali, um sistema de refrigeração por baixo, que deixa o gramado excepcional. Então, acho que hoje temos 5 estádios com sintético. Se fosse mudar, teria que mudar para esse padrão, porque eu entendo que seria o melhor padrão para você desfrutar do futebol e, de repente, exigir que os gramados normais, também naturais, fossem feitos com o mesmo sistema, né? Por quê? Porque aí você faria o quê? Você igualaria aí os gramados para os jogadores, um gramado que, aliás, os jogadores adoram, o gramado da Neoquímica Arena. E hoje, quais são os estádios que teriam que ser mudados para esse tipo de gramado, a grama natural, né? O brasileiro hoje, para você ter ideia, vai contar aí com a Allianz Parque, a Arena MRV, a Arena Condá, a Liga Arena e lá o Newton Santos, né? Então nós teríamos ali o campo do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Botafogo, da Chapecoense e do Atlético Paranaense como gramado sintético em 2026. Então cada time da Série A aí vai jogar pelo menos 5 vezes em gramado sintético. E se tem uma diferença técnica, eu acho que nesses gramados se beneficia o dono do gramado. Porque o dono do gramado, ele está habituado a jogar no sintético e já jogou no campo natural. Já os outros clubes não, eles treinam, né, num gramado natural, e para jogar no sintético o tempo de bola é ruim, né? E a gente vê aí muitos jogadores se machucando aí no gramado sintético, haja vista lá no Allianz Parque, né? Nós já tivemos várias contusões, inclusive jogador do Palmeiras, né? Eu lembro do Dudu, lembro dos casos do São Paulo Ferrarese, Rafinha, Lucas Moura. Olha, um caminhão de jogadores do São Paulo já se machucaram lá no Allianz Parque. Então, assim, tem uma frente de jogadores que chegaram a criticar isso daí, né? Lucas Moura, o Neymar, Felipe Coutinho, são jogadores que já criticaram esse tipo de gramado aí, brigaram a respeito disso, chegaram a pôr nota na ocasião falando sobre isso, né? O Gabigol foi um deles, Thiago Silva também. Então é importante ouvir os jogadores, e a CBF disse que quer ouvir os jogadores também a esse respeito. E aí a reunião ficou marcada para fevereiro. Então, em 2026, o que eu acredito? Vai ser do jeito que está mesmo, com os gramados sintéticos, mas a reunião deve definir se terá mudança ou não,
no fim do ano. Uma outra brecha que se tem para fazer a mudança do gramado será o quê? Durante a Copa do Mundo, o campeonato vai ficar parado. Então, de repente, é uma oportunidade de fazer a mudança desses 5 estádios aí em relação a gramado. Eu vejo uma oportunidade aí nessa questão. Eu pergunto para você, você acha o quê? É melhor o gramado natural ou o gramado sintético? E para fortalecer a base do brasileiro, você acha que tem que diminuir o número de estrangeiros? E com relação ao descenso e a subida da Série A para a Série B, da Série B para a Série A, você acha que deve ser 4 clubes descendo e 4 subindo, ou 3 clubes descendo e 3 subindo? Comente aí, e claro, se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta mesmo? Ajuda a gente aí, compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço, até mais!